Depois de tantos anos de combates, deslocamentos, privações e esperanças renovadas e desfeitas, chegava o tempo em que a Revolução Farroupilha haveria de ser encerrada. O processo que levou ao Tratado de Poncho Verde, assinado em 1845, não foi abrupto, mas resultado de uma longa maturação de circunstâncias políticas, econômicas e humanas que tornaram insustentável a continuação da guerra. A contraofensiva imperial, conduzida com prudência e firmeza por Luís Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, havia desgastado a resistência farroupilha a ponto de inviabilizar vitórias significativas. A guerra, outrora exaltada como epopeia libertária, degenerava em prolongada agonia, na qual o sacrifício de vidas e recursos já não se justificava. O Império compreendeu que a paz só seria possível se fosse oferecida uma saída honrosa aos rebeldes, reconhecendo sua bravura e legitimando suas lideranças, de modo que não se transformassem em mártires ou em perpétuos inconformados. Caxias, mestre em conciliar a espada e a palavra, assumiu esse papel de artífice da reconciliação. Por parte dos farroupilhas, também amadurecera a percepção de que a República Rio-Grandense não lograria consolidar-se como entidade independente. O isolamento diplomático, a falta de reconhecimento internacional e a ausência de recursos estáveis corroíam qualquer projeto duradouro. O heroísmo já não bastava. As tratativas preliminares tiveram início em 1844, com aproximações cautelosas entre chefes imperiais e insurgentes. O objetivo era avaliar pontos de convergência que pudessem conduzir a um acordo sem humilhar os vencidos nem enfraquecer a autoridade do imperador. Dentre as condições apresentadas, destacava-se a questão da anistia. Os chefes farroupilhas exigiam que nenhum combatente fosse perseguido ou punido por sua participação na revolta. Caxias aceitou tal princípio, convencido que somente pela clemência se consolidaria a paz. Outra demanda central era a incorporação dos oficiais farroupilhas ao exército imperial. Os revolucionários, acostumados às armas e honrados em sua condição de chefes militares, não aceitariam dissolver-se no anonimato. A solução encontrada foi absorvê-los, conferindo-lhes patentes proporcionais, gesto que preservava sua dignidade. Também se discutiu o destino dos escravos que haviam combatido nas fileiras farroupilhas. Embora os líderes insurgentes houvessem prometido, em muitos casos, a liberdade, o Império não ratificou plenamente tais compromissos. Apenas alguns obtiveram manumissão, enquanto outros foram devolvidos a seus senhores, manchando de sombra o desfecho da epopeia. O campo de Poncho Verde, situado próximo a Dom Pedrito, foi escolhido como local simbólico das negociações finais. Ali, em ambiente campal, longe do esplendor dos palácios e da rigidez das fortalezas, rebeldes e imperiais encontraram-se para selar o termo da reconciliação. O clima que permeava aquele encontro não era de ódio, mas de solene reconhecimento mútuo. Os combatentes, embora inimigos durante uma década, viam-se agora como irmãos fatigados, que em lados opostos haviam servido com lealdade àquilo que julgavam ser o bem da pátria. Bento Gonçalves, figura maior da Revolução, já não estava à frente das tratativas, mas sua influência permanecia como referência moral dos insurgentes. Coube a outros chefes, como Antônio Vicente da Fontoura, conduzir as negociações com espírito de conciliação. Do lado imperial, Caxias destacava-se como o arquiteto da paz. Seu porte grave, sua prudência e sua firmeza inspiravam confiança. Os farroupilhas sabiam que sua palavra não seria vã e que seus compromissos seriam respeitados. A reputação do marechal tornara-se garantia de que não haveria traição. As conversas avançaram rapidamente, pois ambos os lados estavam dispostos a encerrar o conflito. Já não havia espaço para novas ilusões de vitória, mas apenas para a necessidade prática da pacificação. O Tratado de Poncho Verde consolidava-se como inevitável desfecho. Em essência, o acordo determinava a reintegração plena da província de São Pedro ao Império, a anistia geral aos combatentes,
a incorporação dos oficiais farroupilhas ao exército imperial e a devolução parcial dos escravos. Era a restauração da ordem imperial, mas revestida de gesto conciliatório. O simbolismo do poncho verde, estendido no chão como mesa improvisada para assinatura, marcou profundamente a memória coletiva. O artefato simples, peça do vestuário campeiro, convertia-se em testemunho de uma reconciliação que buscava encerrar a guerra não pela ostentação, mas pela humildade. A assinatura do tratado em 1º de março de 1845 tornou-se marco da pacificação. Ali, braços que tantas vezes se cruzaram em batalha encontraram-se em gesto de compromisso. O sangue derramado não fora em vão, mas deveria agora ceder lugar ao esforço de reconstrução. Para os farroupilhas, o tratado representava simultaneamente uma derrota e uma vitória. Derrota, porque o sonho de uma república independente se dissipava. Vitória, porque lograram impor condições que lhes preservavam a honra, a dignidade e a memória de sua luta. Para o Império, o tratado significava triunfo político e militar. Conseguia restaurar a unidade sem recorrer à aniquilação dos rebeldes e sem abrir precedente de secessão. O poder central reforçava-se, demonstrando capacidade de resistir e de absorver crises sem se dissolver. O espírito de moderação que presidiu as negociações permitiu que o término da guerra não deixasse feridas irreparáveis. A reconciliação, ainda que imperfeita, evitou que o Rio Grande se tornasse foco permanente de rebeldia. Era a vitória da prudência sobre a obstinação. Contudo, o Tratado de Poncho Verde não apagou todas as mágoas. Muitos combatentes, sobretudo os lanceiros negros, sentiram-se traídos, pois suas promessas de liberdade não foram plenamente cumpridas. O silêncio em torno de seus destinos tornou-se ferida moral que ainda ecoa. Ainda assim, o encerramento da guerra foi recebido com alívio geral. A província, exausta, podia enfim dedicar-se à reconstrução de sua economia e à recomposição de sua vida social. A normalidade, ainda que relativa, era bem-vinda após 10 anos de lutas. A memória do tratado permaneceu como símbolo de que, mesmo em meio às guerras mais prolongadas e sangrolentas, a palavra pode triunfar sobre a espada. O poncho verde, humilde testemunho, elevou-se à categoria de emblema histórico de reconciliação. Ao cabo, o Tratado de Poncho Verde não foi apenas documento jurídico, mas ritual de pacificação. Encerrava-se ali uma década de sangue e inaugurava-se uma nova etapa de integração do Rio Grande ao Brasil, sem que se apagasse o brio de seus filhos nem a autoridade do imperador. A assinatura no campo de Dom Pedrito tornou-se marco de como a política pode domesticar a guerra e como a honra pode ser preservada mesmo na derrota. Era o triunfo da moderação, obra tanto dos farroupilhas que souberam ceder, quanto de Caxias, que soube conceder. Assim, ao contemplarmos o Tratado de Poncho Verde, reconhecemos nele não apenas o epílogo de uma revolução, mas lição perene de que a reconciliação, ainda que imperfeita, é sempre mais fecunda do que a perpetuação da violência.